Salut, comment ça va? Voici la leçon 4 du chapitre Noob social. Conseil de Jedi. Écoutez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pessoal, as pessoas adoram estudar língua, escrevendo, lendo, mas nesse primeiro momento, se o seu objetivo for falar francês, se comunicar, para se mudar, para imigrar, para estudar, é bem importante começar pelo francês oral, a língua oral, que é muito mais natural. É assim que as crianças aprendem. Claro que você não vai deixar a parte escrita muito para depois, mas a prioridade é entender. Quanto mais você entender, melhor você vai falar. Então, ouçam muito, muito, muito. Consumam muito em francês, muito conteúdo de áudio de preferência. Nesse primeiro momento, não leiam sem um áudio, tá certo? Eu sei que tem gente que adora ler, mas eu realmente não recomendo de forma alguma você ler, porque você ainda, em tese, não, você pode pronunciar errado na sua cabeça. E às vezes você vai cristalizar uma palavra mal pronunciada e depois fica muito difícil mudar isso, certo? Então, priorizem o áudio, ouçam bastante, e não ouçam só coisas, não ouçam só em momentos que vocês estão distraídos. É bem importante você viver em francês, ok? Ouça música na hora que for fazer uma faxina, ouça podcast na hora de ir para o trabalho. Mas é bem importante você identificar dois momentos distintos. Um momento que você está ouvindo passivamente, só ir para se acostumando ao ouvido, e um outro momento que você vai parar para estudar. E aí isso daí é bem importante mesmo, que você ouça tentando entender. Não adianta no primeiro momento procurar áudios ou conteúdo complicado demais. É importante que você entenda uma boa parte, então você tem que ouvir coisas que você já entende uma boa parte, sabe? Então você tem que entender pelo menos 50% para poder absorver bem e para poder ter chance de entender o resto por referência, pelo contexto e tal. Então isso daí é bem importante. Então vai respeitando o teu ritmo, o teu nível de francês mesmo atual. Não adianta você querer ver uma TED Talk agora, que muito provavelmente você não vai entender muita coisa. Então, écouter, então ter em mente esses dois momentos distintos, certo? Um outro detalhe bem importante desse conselho aqui também, que você não deve só ouvir até você entender. O interessante mesmo, o poder que isso vai causar no seu francês é você ouvir até você ser capaz de repetir exatamente igual, daquele jeito, imitando a pronúncia, imitando a maneira de falar e falar com naturalidade. Então, eu usei muito essa técnica, ouvia muitas vezes o mesmo podcast todos os dias. Não é lá, uau, que maravilhoso, estou me divertindo demais. Mas tinha esse momento aí, que 5 minutos por dia, eu ouvia o mesmo podcast durante uma semana e até hoje eu lembro das expressões que eu aprendi nessa época que eu estava estudando dessa maneira. Não foi o francês, mas foi o inglês, porque eu tive que me reconciliar com o inglês depois, né? O francês primeiro eu aprendi, depois eu realmente fui aprimorando as técnicas sobre como aprender mais rápido. Mas bom, tá aqui agora a dica para vocês. Então, ouçam a mesma coisa várias vezes. Mesmo que esteja fácil, mesmo que você já tenha entendido tudo, entenda até ser capaz de reproduzir com naturalidade, com tranquilidade, tá certo? Phrase de ninja. Comment ça se prononce? Comment ça se prononce? Comment ça se prononce? Então, essa deve ser uma preocupação de vocês, né? Saber se a sua pronúncia está certa, se está no lugar, como é que se pronuncia tal coisa. Antes de perguntar como se escreve, que uma hora a gente vai ver, você pergunta comment ça se prononce? Et prononciation de monstre. Vamos lá, aquele mesmo esqueminha. Eu falo e vocês repetem. Repitam em voz alta. Préfère, préfère, trait, pièce, mystère, flèche, mère, père, célèbre, célèbre, nièce, après, après. Bastante coisinha aqui, né? O que essas palavras têm em comum? Todas elas. Quase todas terminam com E, que não é pronunciado, que a gente já viu.
Mas tem uma outra coisa que une realmente todas elas, é que todas elas têm um acento grave, tá? Não é crase, a gente fala em português crase, mas crase é um evento que acontece no português, não existe em francês. O nome desse acento aí é grave, tá? Isso é bem importante que você já vá se acostumando com esse nome, porque vai ajudar vocês na hora que você for teorizar, e mesmo em francês, l'accent grave. Como é que fica um E com acento grave em cima? Você já repetiu, então você já deve ter sentido aí o que acontece. Ele fica bem abertão. Préfère, très, pièce, certo? Então aqui tem inclusive algumas palavras que já dá pra gente praticar as 3 dicas de pronúncia que a gente viu, né? Já, olha só, o pré, o E com acento agudo fica E, pré, fé, fica abertão, o E final não é pronunciado. Préfère. Uma outra, célèbre. D'accord? Le français est découverte. Pessoal, se você tem filhos, talvez você se lembre, se eles não estiverem muito grandes já, qual é a primeira pergunta que as crianças fazem? Olha só, eu tenho 2, os meus 2 filhos fizeram primeiramente essa pergunta, e eu já fiz essa pesquisa com muita gente, a resposta até hoje foi unânime. A primeira pergunta, não é por quê, essa vem depois. Todo mundo lembra mais dessa, porque essa é uma fase que dura muito tempo. A primeira pergunta que as crianças perguntam é, o que é isso? O que é isso? O que é? E Aristóteles mesmo já falava também que é super natural do homem nomear coisas e categorizar. Então é muito natural, uma coisa que vai ser bem importante nesse momento para você dar nome às coisas. E isso tem tudo a ver também aquela preocupação da qual a gente já falou, que é como aumentar o vocabulário. Então, como aumentar o vocabulário? Então, perguntando o que é isso? O que é isso? O que é isso? Qu'est-ce que c'est? Répétez. Não fiquem assustados com esse monte de apóstrofo e hífen, um monte de letra que não é pronunciada, tá? Em breve, no momento certo, vocês vão entender o porquê dessa frase ser tão longa. Essa é a segunda etapa, certo? Primeiro vocês perguntam o quê? Depois é que a gente começa a se questionar o porquê. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Répétez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Como é que vai ser a resposta? Qu'est-ce que c'est? C'est un passeport. Ou então, c'est un passeport. As 2 maneiras de pronunciar estão corretas, tá bom? C'est un passeport, c'est un passeport. On va continuer. Qu'est-ce que c'est? C'est un portable. C'est un portable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. D'accord? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. C'est un stylo. Olha só, gente. Só pela repetição aqui, vocês já repararam que eu sempre estou falando c'est un. C'est un. C'est un. On va continuer. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Cahier. C'est un cahier. Et qu'est-ce que c'est? C'est un arbre. C'est un arbre. Ou então, c'est un arbre. C'est un arbre. Pessoal, algo que causa bastante angústia nos brasileiros é como saber se a palavra é masculina ou feminina. Não vamos nem pensar nos americanos, aí nos anglófonos. Imagina para eles o nó que é. Em geral, as palavras masculinas em português são masculinas em francês. Em geral, a maioria, digamos assim. Mas tem muitas que não. A pergunta é como saber? Não precisa se preocupar tanto com isso no primeiro momento, porque não é isso que vai ser definitivo quando você precisar se comunicar. Se você errar o gênero da palavra, não vai causar grandes problemas se você falar... Não vou pronunciar errado, né, gente? Mas se você errar o gênero aqui do portable, por exemplo, não vai causar grandes problemas de comunicação. Isso é pouco provável. Se você quiser realmente memorizar as palavras, o gênero das palavras, observa ela na frase completa, memoriza as frases completas. Aqui mesmo, só nesse momento, eu já usei 2 palavras que têm um gênero oposto.
com relação ao português. Vocês observaram qual é? Olha, c'est un portable, não é esse. C'est un passeport. C'est un stylo. C'est un stylo. Você não precisa, eu vou dar esse exemplo, tá, gente? Mas não é pra você ir reproduzindo isso sempre. Você não precisa memorizar que, a caneta em francês é masculino. Esse tipo de formulação não te ajuda a memorizar. Je suis désolée, c'est la vie. O que vai te ajudar a memorizar que caneta em francês é feminino, é masculino, desculpa, é você falar c'est un stylo. Você associar o stylo às frases, né? Você fala un stylo. Então é óbvio que é masculino. Pra ser bem sincera, eu não me pergunto mais, essa palavra é masculina, é feminino. Às vezes eu não lembro, porque quando a gente tá falando, a gente não fica se fazendo esse tipo de pergunta, né? Então, c'est un stylo, c'est un arbre, c'est un arbre, c'est un arbre. E agora, com palavras, com objetos cujos nomes são femininos. Qu'est-ce que c'est? C'est une banane. C'est une banane. C'est une banane. Une. Répétez. Une. C'est une banane. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une télécommande. C'est une télécommande. Qu'est-ce que c'est? C'est une cuillère. C'est une cuillère. Tordue. C'est une cuillère. Pardon. Sorry. Et qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. C'est une voiture. C'est une voiture. Ok? Oh, c'est une grande et belle voiture. Ok, j'aime beaucoup cette voiture. Elias aussi. Voilà. Então, essa é uma construção que vocês vão usar muito. A gente viu um contexto bem simples, né? Bem basicão, em que você pergunta o que é e a pessoa te responde o que é. Mas essa estrutura é importante que você domine ela desde um primeiro momento, porque ela é usada ainda em muitas e muitas outras situações e em outros graus de formalidade. Então, ela é uma expressão, é uma construção bem importante. C'est un, c'est une. É bem importante isso. Não tenta fazer calque do português, tá, gente? Não tenta só usar o verbo. Não se pergunta muito o que é esse C com apóstrofo aí. Mais pra frente, prometo que você vai entender os porquês das coisas. Mas aceita esse conselho aí fora de hora. Nem é a hora do conselho do Jedi, mas aceita as coisas como elas são, tá? Num primeiro momento. C'est un, c'est une. D'accord? Lien de secours. Podcast Français Facile. Esse site, gente, tem muito podcast simples, com diálogos, com explicações, tudo em contexto. É muito interessante, é um trabalho que tem sido feito já há bastante tempo, então tem muito conteúdo, é riquíssimo, e você pode ouvir, e aí você pode já colocar em prática aí justamente o conceito do Jedi dessa aula, que foi écouter, écouter, écouter. Então, o ideal mesmo é que vocês ouçam com algo que vocês possam ler também, né? Então, primeiro você ouve, depois você lê, vai acompanhando. E aí vocês vão começando já a pegar a lógica, né? De como as palavras são pronunciadas em francês e como aquilo é representado graficamente. Então, na verdade, é só isso aí que você tem que ir se acostumando. E com podcasts, isso vai te ajudar bastante. Aí, uma vez que você ouviu acompanhando a leitura, depois você repete o mesmo podcast em outras situações, fazendo esporte, arrumando a casa, indo para o trabalho, etc. Então, o importante é que você possa praticar e repetir. Esse site aí vai te dar bastante recurso. Tem vários outros, mas para um primeiro momento, vamos ficar com esse daí, Podcast Français Facile. Além dos áudios, claro, que você já tem aqui. Não se esquece que o objetivo daqui é te dar material extra. Mission possible. Écouter une chanson francophone. Écouter une chanson francophone. Gente, a ideia é que vocês mergulhem, não comece a estudar francês assim, devagarzinho, não. Eu fico muito surpresa, para não dizer chocada, quando
chega o aluno estuda francês há 2 meses já, nunca ouviu uma música em francês, gente. Nunca viu um filme em francês. Então, não se colocou, não procurou se colocar em contato. Então, isso daí a gente vai resolver logo desde o início. Mission possible. Olha só. Écouter une chanson. Facile, hein? Agréable, en plus. Ok? E uma, no mínimo. C'est la mission. Mas, claro que você pode estender isso daí. Voilà, les amis. On se voit dans la prochaine leçon.